que é a eternidade? Quanto tempo dura a eternidade? Você já parou para pensar qual será a sua condição na eternidade? Como você imagina o céu? Alice no País das Maravilhas é uma fábula muito famosa e há um diálogo bastante interessante. Alice pergunta ao coelho: quanto tempo dura o eterno? E ele responde: às vezes apenas um segundo. De fato, o tempo é algo bastante relativo. Imagina prender o fôlego debaixo d'água por 30 segundos. Ou, para quem não está habituado à atividade física, correr na areia fofa por 5 minutos. Ou subir uma montanha íngreme de bicicleta por 15, 20 minutos. Todos esses períodos de tempo vão ser eternos. Eu sou o professor José Vicente Ambrosio, da Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana de Botafogo, e hoje vamos tratar do último estudo do livro O Evangelho na Vida, do reverendo Timothy Keller, onde nós trabalhamos o Evangelho sobre as dimensões do coração humano, da comunidade e no mundo, ou seja, o nosso relacionamento com Deus, com o próximo, como um todo. E hoje nós estamos finalizando com o tópico a eternidade, em que nós vamos tratar aqui como será a eternidade do cristão, o que vai acontecer com a criação, qual o destino daqueles que não aceitarem a Cristo. Para começar, algumas considerações gerais. Primeiro, o que é a eternidade? É um conceito que para nós é muito difícil de assimilar, de tratar. Por quê? Tudo que nós fazemos na nossa vida é limitado por algum horizonte temporal, por alguma demarcação de tempo. A nossa rotina, a nossa vida, no trabalho, nos nossos encontros, tudo que nós fazemos é regulado pelo tempo. E quando nós tratamos da eternidade no ponto de vista espiritual, nós vamos precisar desconsiderar isso, porque o eterno não está limitado pelo tempo como nós o conhecemos hoje. Ele não pode ser medido. O eterno transcende o tempo. Não há começo nem fim. Isto posto, esse é um pressuposto importante para nós ao tratarmos da eternidade e pode ser complicado um pouco mais quando nós tratamos do ponto de vista espiritual. A Bíblia fala, em algumas passagens, o apóstolo Paulo é bastante enfático nisso, que a perspectiva do eterno, do novo céu, da nova terra, são conhecidos em parte por nós. Apocalipse 21 e 22, eles trazem o clímax da história, eles trazem o ponto alto de toda a missão de Cristo, desde o início. E aquelas imagens que existem, que são relatadas ali, são de difícil compreensão para nós. Então, à medida do estudo desse vídeo, né, nós estamos estudando, nós vamos tentar diminuir um pouco essas dúvidas, esclarecer um pouco tudo isso. Então, a primeira coisa, como será o nosso corpo? Bom, a Bíblia traz, a partir da ressurreição de Jesus, uma boa perspectiva sobre isso. Nós vemos ali no relato dos evangelhos que Jesus esteve com os discípulos, ele comeu, ele confraternizou com os discípulos e em algumas passagens nós vemos que é um corpo que não é limitado
pelo espaço nem pela matéria. Jesus entra numa sala que estava fechada. Ao mesmo tempo, há algumas passagens em que os discípulos não reconhecem Jesus. Então, de alguma forma, o corpo de Jesus, o seu rosto, pelo menos, era diferente. Aqui cabe uma ilustração. Imagina que nós estejamos procurando um livro e que nós estejamos acostumados a ver este livro pela capa. Por alguma razão, nós deixamos esse livro em algum local da casa virado, com a contracapa exposta. Então, nós vamos percorrer todos os cômodos da casa, vamos procurar, vamos passar por esse livro que está virado e não vamos reconhecê-lo. É o livro que estamos procurando, mas que se apresenta numa posição diferente. Então, a perspectiva que tanto os evangelhos quanto o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, nos traz, é de um corpo glorificado, um corpo que não se cansa, que não sente dor, que não envelhece, que não morre. Paulo fala de Jesus como a primícia dos que dormem, ou seja, ele é a referência do que esse corpo será. Bom, e qual uma outra questão que nos aflige ou que nos interessa muito é qual será o nosso nível de consciência na eternidade? Bom, um texto muito citado está lá em Isaías, que cita que nós não vamos ter lembranças das coisas passadas. Mas é importante nós analisarmos o contexto desse texto, dessa passagem, que remete a coisas tristes, negativas, a lembranças relacionadas à nossa natureza pecaminosa. Quando nós olhamos o Evangelho, quando nós olhamos as cartas de Paulo, a própria passagem citada de Apocalipse 21 e 22, é uma perspectiva bastante diferente, que nós vamos nos conhecer sim e teremos plena consciência de quem nós somos, que é algo que faz todo sentido. Não faz sentido que nós, criados por Deus como seres únicos, individuais, que a curiosidade é o que nós faremos na eternidade. Há uma tendência das pessoas de acharem que, dada a nossa limitação de vislumbrar o céu, que vai ser um lugar enfadonho, que não vai haver o que fazer. A Bíblia nos dá a entender que no céu nós vamos experimentar algo novo e espetacular o tempo todo. Se não há tristeza, não há lamento, é um lugar de alegria, de regozijo eterno. E nós vamos reinar com Cristo. E reinar com Cristo abre um leque vasto de possibilidades sobre o que isso significa. E a Bíblia deixa claro também que haverá diferentes responsabilidades, que nós precisamos introduzir nessa discussão a questão do galardão, que é um tipo de recompensa de acordo com as nossas obras durante a nossa vida na Terra. Ao mesmo tempo, automaticamente a gente vai pensar assim: então vai haver uma pessoa mais importante do que outra no céu, ou que vai ter uma condição melhor do que a outra no céu. A Bíblia não é clara sobre isso, porém, ela é muito clara que o céu é um local de justiça. E a nossa compreensão sobre justiça não irá permitir espaço para inveja, para ciúme ou qualquer tipo de disputa. O Evangelho deixa isso muito claro. E
aqueles que não aceitarem a Cristo, aqueles que não forem objetos da salvação. A Bíblia fala numa segunda morte, que seria aquela além da física, e da condenação eterna. Assim como o céu é um lugar, o inferno também é um lugar, que é retratado na Bíblia como um local de escuridão, de tormento, de tristeza, de vergonha, de dor, de revolta. E é realmente impossível imaginar isso na eternidade. A Bíblia fala do choro e do ranger de dentes, fala de fogo, ou seja, o inferno vai ser um local extremamente quente, fala de enxofre, ou seja, vai ser um lugar mal cheiroso. Mas o mais importante de tudo é que o inferno vai ser um lugar que as pessoas vão estar privadas da companhia de Deus, da presença de Deus, da bondade de Deus. Então, e isso é muito, muito grave, muito sério. O céu, a gente também mais uma das dificuldades que a gente tem em tratar a eternidade e imaginar como que é o céu. Eu vou aqui pedir licença para ler algumas observações do Jonathan Edwards, no livro Paraíso, um Mundo de Amor, em que ele cita alguns atributos que são bastante interessantes sobre a perspectiva do que é o céu. Na cidade celestial, né, isso o Apocalipse cita como a Nova Jerusalém, como uma cidade, em Hebreus também fala de uma pátria. Não há nada para perturbar ou ofender e nenhum ser ou objeto para ser visto que não esteja cercado de amabilidade e doçura perfeitas. Não há nenhum inimigo, nenhuma inimizade. Amor perfeito em cada coração, harmonia perfeita. Todos nos regozijamos na felicidade de cada um. O amor é sempre mútuo e retribuído plenamente. A simplicidade e sinceridade perfeitas. Todos nessa sociedade estão relacionados do modo mais forte e divino possível. Todos desfrutarão uns dos outros. Nenhuma enfermidade, lamento, perseguição ou tristeza. Então, é um local de bem-estar, de regozijo que foge à nossa compreensão. Pela fé, a perspectiva da eternidade com Deus e com os salvos precisa ser uma fonte de esperança para nós. Além disso, precisa ser o nosso impulso evangelizador. Nós precisamos, dentro da perspectiva de amor cristão, de atuar no sentido de levar essa palavra àqueles que ainda não a conhecem, para que nós possamos compartilhar essa graça, essa perspectiva maravilhosa com os outros. E além do cuidado com o próximo, também o cuidado com a criação. A Bíblia fala que, em Romanos, que a criação anseia pela sua redenção. Vamos lembrar que no pecado há uma ruptura com toda a criação, não só de Deus com o homem, mas com toda a criação que vai ser regenerada. Nós vemos claramente a ação do homem na natureza e as consequências disso para as nossas vidas. Então, essa perspectiva da regeneração, da criação, também é algo maravilhoso. Bom, eu espero ter trazido aqui alguma luz sobre esse tema. É evidente que é um tema que suscita muito mais perguntas do que respostas, mas espero ter esclarecido um pouco para você e trazido uma perspectiva nova e
e alegre e otimista sobre a nossa eternidade. Ok? Um abraço e até a próxima.